Conforme eu vou sumindo, você vai crescendo em mim. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Se for preciso, eu chorarei de novo. Se for preciso, eu chorarei de novo. Conforme eu vou morrendo, você vai vivendo em mim. Se for preciso, eu renunciarei de novo. Eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou subindo, você vai. Se for preciso, eu chorarei de novo. Se for preciso, eu chorarei de novo. Conforme eu vou morrendo, você vai vivendo em mim. Se for preciso, eu renunciarei de novo. Eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou sumindo, você vai crescer em mim. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Eis-me aqui. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Se for preciso, eu chorarei de novo. Se for preciso, eu chorarei de novo. Conforme eu vou morrendo, você vai vivendo em mim. Se for preciso, eu renunciarei de novo. Eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou subindo, você vai crescendo em mim. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Tudo para ti. Tudo para ti. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. É tudo para ti. É tudo para ti. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Eu quero te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu zelo. O Senhor sempre será o nosso convidado de honra, Senhor. Mas hoje de forma muito específica. Mais ainda eu clamo pela liberdade do teu Espírito, de tocar os meus irmãos, de abençoá-los com o teu toque, de conscientizá-los que é o Senhor que trouxe cada um deles para esse ambiente e que nesse momento venha ser o Senhor a liberar essa palavra de destino, esse ajuste, aquilo que nós precisamos
Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Conforte o coração de cada um dos teus filhos. Eu não sei como de fato cada um se encontra, mas o Senhor tem a leitura de cada coração, de cada pensamento e sentimento, Deus. E nós somos a tua igreja. Aquilo que nós precisamos, Senhor, nós sinalizamos nesse momento diante da tua presença. Aquilo que precisa ser arrancado, arranca. Aquilo que precisa ser acrescentado, acrescenta, Senhor. Mas não nos deixe sair desse ambiente, dessa reunião, da mesma forma que entramos. Que cada vez mais venha a ser agregado o teu reino na vida de cada um dos teus filhos. Eu sei que hoje é o primeiro dia da semana, amanhã já é um dia, Pai, de correria e tantas coisas que devemos fazer, mas nós precisamos das ferramentas do teu reino. Por isso eu clamo, suplico pela tua graça sobre a mente e o coração de cada um dos teus filhos, que eles estejam totalmente receptivos àquilo que o Senhor precisa ministrar. Quebra toda a resistência, tudo aquilo que possa servir como um argumento e impedimento para que a tua palavra entre. Talvez muitos acostumados pela liturgia da religião, pelo aquilo que os homens fizeram, Senhor. Mas nós desconstruímos tudo aquilo que possa parecer nosso, para ser edificado aquilo que pertence a Ti, Deus. Nós suplicamos para que a nossa humanidade não venha atrapalhar aquilo que o Senhor precisa revelar no coração de cada um dos Teus filhos. E se existe qualquer espírito imundo, qualquer oposição à tua vontade, o meu clamor é para que o Senhor libere os teus anjos e a favor da vida dos teus filhos, a quebrar todas as prisões, toda mente que possa estar cativa em qualquer outro princípio, que seja liberta nesse momento. Senhor, toma a mente e o coração dos teus filhos e que eles estejam totalmente receptivos àquilo que o Senhor precisa ministrar. Deus, a honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu. E por isso nós estamos aqui reunidos. Pai, quebra toda a cilada do inimigo. É o que eu te peço e te agradeço na autoridade do nome do teu Filho amado. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Shalom, igreja. Amém. Pessoal, hoje eu preciso conscientizar cada um de vocês uma palavra que fala sobre autoridade. Repita comigo, autoridade. Autoridade. Mais uma vez. Autoridade. Mais uma vez, por favor. Autoridade. O que acontece? O conceito de autoridade já foi, está e vai ser muito distorcido sobre a mente e o coração de algumas pessoas. Existem pessoas que têm extrema dificuldade a lidar com algumas autoridades constituídas sobre a vida delas. Eu não vou entrar no termo no início da criação, porque há um conflito teológico sobre a mente e o coração, ideologias de algumas pessoas que eu não quero entrar. Eu poderia estar conversando com algumas pessoas em particular que tivessem talvez uma dúvida, mas eu não vou usar o púlpito para isso. Mas com algo que hoje, de forma específica, não de forma tendenciosa, essa palavra vai ser mútua, tanto para os homens como para as mulheres. Mas hoje em especial vai ser mais para você, mulher. Eu conversei com alguns discípulos numa mesa e disse que dificilmente, às vezes, um homem vai ministrar um congresso de mulheres. Porque às vezes precisa ser a própria mulher que passou por algumas experiências, chegou a algum conhecimento e precisou agora compartilhar isso com alguns. Mas nós precisamos nos atentar que estamos vivendo um tempo mais do que difícil. Se nós não colocarmos limites nessas coisas, isso vai atingir a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Como muitos que já seguem a Cristo já têm sido retalhados por esses comportamentos. Existem coisas que, às vezes, para alguns pais é difícil ter que lidar com isso. O pai adora, busca, é um homem e a mulher, talvez, é compromissado com o reino, mas os filhos não seguem os mesmos passos. Automaticamente, quando a sociedade, algumas pessoas veem isso, elas vão argumentar: poxa, o cara quer pregar para mim e não olha nem para os filhos dele. Esses argumentos têm se estendido para a mente de algumas pessoas que são legalistas, até mesmo sem perceber.
O termo legalista são pessoas que criam julgo e argumentos para não fazerem aquilo que precisam fazer e encontram no outro uma justificativa que talvez possa acalentar o seu erro. Irmãos, quer ver algumas coisas começarem a mudar na sua vida, se talvez na sua casa não existe alguns ajustes? Para de criticar e julgar a vida dos outros. Começa agora a centralizar o ajuste sobre a sua vida. Caso contrário, você vai entrar no mesmo termo de Mateus capítulo 7. O que diz lá? Não julgueis, porque da mesma forma como você julgar, você vai ser julgado. Por que repara tu no cisto do olho do teu irmão? Hipócrita, tira a trave do céu, para que depois sim você venha ter uma visão ampla ao ponto de ajudar. O que acontece? Você pode falar talvez de algum erro, de alguma limitação? Sim, irmão, desde que o propósito no seu coração e no seu entendimento seja para ajudar a pessoa. Não simplesmente às vezes para piorar e para passar uma informação que daqui a pouco vem em forma de cadeia. E daqui a pouco todo mundo está falando mal da vida de alguém. Você como crente, você precisa entender que você é filho de Deus. Você não vê Deus liberando palavra desnecessária na Bíblia. Vocês veem, todas as vezes que Deus precisa liberar um decreto, uma palavra, ele é muito específico. Quando ele chegou, viu a terra sem forma e vazia, ele viu a necessidade de um algo inicial. O que ele disse? Haja luz. Ele já poderia chegar e definir tudo já pronto. Mas ele veio tendo a leitura de tudo que ele precisava fazer. Assim é você. As coisas podem estar sem forma e vazia. O primeiro clamor, o primeiro decreto é luz. Essa luz não é a luz que as pessoas pensam que é relacionada à criação, o sol, a lua, as estrelas, sendo que tudo isso depende propriamente, às vezes, da luz solar. E, além do mais, o sol e a lua só foram criados no quarto dia. Se Deus libera o decreto de uma luz, era a luz da sua própria divindade. Você não vai ter êxito, você não vai ter futuro se Deus não estiver. Caso contrário, você vai entrar no mesmo ciclo que as pessoas aparentemente têm de uma família, de aparência, mas sem nenhuma relevância, porque não tem a matriz de tudo, que é o Deus eterno. Amém? Agora olha só, por que eu estou falando sobre autoridade? E de forma específica, todos vão ser ministrados, mas mais ainda você, mulher. Olha para a cara da mulher aí. É você, mulher, fala para ela. Agora olha para o homem, mas também tem para você. Eu quero que vocês se conscientizem nesse exato momento, que daqui para frente, muitas coisas que você vai viver vai ser consequência do teu posicionamento hoje. Hoje. Algumas coisas que às vezes vem como forma de informação, mas uma informação distorcida. Vamos lá para Gênesis, capítulo 16, no versículo 1. Hoje, eu terminei um pouquinho da adoração um pouco antes, para todos nós investirmos um pouco de tempo e vocês saírem com a consciência daquilo que Deus precisa ministrar em vocês. Gênesis, capítulo 16. Amém? Tem alguém à procura? Vamos ler esse capítulo todo, gente. Amém? Vamos lá? Diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Entretanto, ela possuía uma escrava egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: ouça-me, Adonai não me permitiu gerar filhos, portanto vá e durma com a minha escrava.
talvez eu consiga ter filhos por meio dela. Abraão ouviu o que Sarai disse. Depois de Abraão ter vivido por 10 anos na terra de Canaã, Sarai, mulher de Abraão, pegou Agar, a egípcia, sua escrava, e deu a Abraão, seu marido, para ser sua mulher. Abraão manteve relações sexuais com Agar e ela engravidou. No entanto, ao perceber-se grávida, ela olhou para sua senhora com desprezo. Sarai disse a Abraão: este ultraje feito a mim é culpa sua. É verdade que dei a minha escrava para dormir com você. Contudo, ao perceber que estava grávida, ela começou a olhar para mim com desprezo. Que Adonai decida quem tem razão, eu ou você. No entanto, Abraão respondeu a Sarai: veja, ela é sua escrava. Trate-a como parecer melhor a você. Então Sarai tratou com tanta rispidez que ela fugiu para longe. O anjo de Adonai encontrou-a junto a uma fonte no deserto, a fonte da entrada de Shur, e disse: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e onde você vai? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, minha senhora. O anjo de Adonai disse a ela: volte para a sua senhora e submeta-se à autoridade dela. O anjo de Adonai disse a ela: aumentarei muito os seus descendentes, eles serão tantos que não se poderá contá-los. O anjo de Adonai disse a ela: veja, você está grávida e dará à luz um filho. Você deverá dar-lhe o nome de Ismael. Deus presta atenção, pois Adonai prestou atenção na sua miséria. Ele será um homem semelhante a um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Viverá em animosidade contra todos os seus parentes. Então ela denominou Adonai, que conversou com ela, El Roi, Deus de visão. Pois disse: eu realmente vi o que me vê, e permaneci viva. Esse é o motivo de o poço ter sido Bel Lacharoi, poço daquele que vive e vê. Ele se encontra em Cades Barnea. Agar deu à luz a um filho para Abraão, e Abraão deu o nome de Ismael, o filho gerado por Agar. Abraão tinha 86 anos de idade quando Agar teve Ismael. Amém? Vamos ler mais. Olha só, algo que nós precisamos nos atentar. Se nós formos olhar para a vida de Sarai, que na realidade precisava ter um acréscimo e a sua identidade mudada. Algo que eu quero que vocês se atentem aqui, por favor, gente. Deus, Ele olha para todos nós e consegue enxergar as nossas limitações. Mas mesmo mediante as nossas limitações, Ele tem projeto. Mas quando você se depara com as suas limitações, isso precisa te conscientizar que você precisa ser uma pessoa melhor. Não vem querer dar de homem de Deus, mulher de Deus, sem uma expectativa de mudança, sem o esforço necessário para a mudança. Caso contrário, você vai ser um motivo de desgraça para as pessoas que te cercam. Porque você quer que todo mundo te aceite do jeito que você é, mas você não aceita as pessoas que te cercam do jeito que ela é. Isso te torna um egoísta. E você se torna insensível sobre o propósito de Deus. O que na realidade nós precisamos entender? Irmãos, se eu preciso gerar mudança para que Deus se manifeste sobre a vida de alguém, eu vou me permitir isso. O problema é que temos vivido cercados e às vezes nós mesmos temos sido pessoas extremamente egoístas. E como o propósito de Deus vai ser manifesto sobre isso? Algo que eu preciso que vocês se atentem. A esterilidade aqui, ela é notória. Ela estava sobre a vida de uma pessoa específica. Quem era essa pessoa? Sarai. Abraão não era estéril. Quando ela percebeu isso, qual foi a proposta dela? Se deite com Agar. O que Agar era de Sarai? Escrava. Olha só, outro detalhe. Existem pessoas que leem a Bíblia, leem as Escrituras, sempre vai entrar em conflito com as coisas que ocorriam no passado. Por exemplo, porque Deus pediu para que o rei Saul, Samuel, Davi
eliminasse e exterminasse os amalequitas. Tudo tem um propósito, irmão. A questão é se a sua mente, a sua humanidade vai acompanhar essa linha de raciocínio. Assim como nesse tempo, algo que nós precisamos nos atentar, uma pessoa sem ser ministrada antes pelo Espírito, quando ela lê simplesmente a letra vai gerar uma consciência racional, mas sendo que isso era para ser entendido de forma espiritual. Por mais que você seja corpo, alma e espírito, mas antes de tudo foi o Espírito que gerou aquilo que é físico. Consegue entender isso? Ou seja, tudo o que foi feito, nada sem Ele se fez. Deus é Espírito, e importa que você o adore em Espírito, em verdade. Mas agora, o Espírito que Ele libera sobre a sua vida depende de uma alma que expressa as suas emoções, e todas essas emoções precisam ser expressas agora através do seu corpo físico. Por isso Deus vai usar a matéria, que é você. Você também é matéria. Você também tem sentimentos e alma, mas sobre você também existe um Espírito. E quando Deus quiser tomar o teu lugar, sabe onde vai ser? Jaqueira. Essa é a realidade. Agora, como? Quando o Espírito deixar a matéria, as emoções foram anuladas agora, porque não existe um corpo onde ela se manifesta. Agora, o que precisa ser? Definido a sua espiritualidade, porque isso vai definir a eternidade. Nunca foi projeção de Deus fazer o homem para que ele se inclinasse para as coisas erradas. Entenda, irmãos, olha só. Precisa ter um equilíbrio sobre tudo. Um povo que não se submete a uma autoridade faz dele um rebelde. O filho rebelde ele vai sofrer consequências quando não obedece o comando dos pais. O pai e a mãe às vezes pode ter passado por coisas horríveis. Pode até ser pessoas que se movem às vezes de forma errada. Mas ele sempre tem uma projeção para que os filhos sejam pessoas melhores. Automaticamente, irmão, Deus sempre vai te colocar em cadeias de autoridade. Cadeias, não propriamente que você esteja preso, mas aquilo ali que vai guiar a sua vida. Por isso Deus te deu um pai e uma mãe. Ah, mas eu não tive pai, mas Ele te deu a oportunidade de você ver alguma família ou alguém que exerça a paternidade. Ó, nós estamos falando de Abraão. Onde começou o treinamento de Abraão ser pai? Amém? Quando começa o treinamento dele? Quando o irmão dele morre e ele precisa cuidar do seu sobrinho. Ali ele já exerce uma paternidade. Mesmo Ló já sendo adiantado um pouquinho. Mas ele exerceu paternidade. E Ló foi preservado porque obedeceu o comando de quem alguém exerceu autoridade. Ló só não foi destruído em Sodoma e Gomorra porque ele aprendeu muito bem com seu tio a recepção. Porque quando os anjos do Senhor, os dois, estavam no meio da praça, Ló chegou lá e falou assim: por favor, entra na minha casa. Mulher, prepara um pão aí para eu servir para esses anjos. A recepção dele condiz com aquilo que ele aprendeu com o próprio tio. Por isso o tio se levanta como intercessor ao ponto de, quando é visitado pelos anjos, ao ponto de dizer isso aqui, ó: destruiria Sodoma e Gomorra se lá tivesse 50 justos? Não, e 40. E assim foi, até ele falar o número 10. Mas, quando ele fala 10, só poderia englobar quem? Ló, a esposa de Ló, as duas filhas de Ló e os dois genros. Mas os dois genros não quiseram. Ou seja, existem pessoas que realmente de imediato vai rejeitar a palavra da salvação. Outras vai até aceitar, como a mulher de Ló, mas vai ficar no meio do caminho. Somente aqueles que sabem o seu destino final vai concluir isso, mas não podem se embriagar daquilo que não faz parte do Espírito. Isso foi ensinado no domingo passado, mas agora estamos num ciclo de palavra que nós precisamos entender o nível de autoridade. A autoridade aqui, ela, de forma impulsiva, já tem características e leitura de Sarai. Uma mulher possessiva, impulsiva, mandona.
Tem alguma mulher que é assim? Ah, minha filha, então você vai sair tratada daqui hoje, ao ponto de sempre querer manipular o marido por causa de algumas faltas. Isso é coisa do inferno. Você pode destinar pessoas ao estado de sofrimento. Seja submissa, como a Bíblia diz. Eu não estou falando aqui defendendo nenhuma tese de machismo, mas Eva foi a que foi usada. E quantas mulheres têm sido usadas pelo diabo para fazer besteira? Quantas mulheres, na realidade, fazem besteira e daqui a pouco o esposo tem que entrar assim como Adão? Mas, homens, agora chegou a parte de vocês. Adão não foi obrigado a comer. Ele comeu porque quis. Sabe por quê? A ligação de alma fez dele um escravo. E deu um montão de homem bobão, fazendo tudo o que a esposa pede, mesmo sabendo da consequência de coisas catastróficas. Não vai brigar com a esposa não, hein? Essa é a realidade, irmãos. E aí, os nossos filhos estão no meio desses conflitos, onde o pai libera a ordem, o cetro e a autoridade está, mas a mulher quer se apoderar. Isso tem gerado uma catástrofe. Eu tenho mostrado na mídia, tudo o diabo tem se apoderado e tem ministrado a mente dos nossos filhos. Irmãos, eu estou falando aqui coisas que eu tenho tido leitura. É na televisão, é nos lugares onde nós andamos. Não precisamos nem fazer tantos esforços para encontrarmos essas situações. Infelizmente, esses dias eu fui buscar, dentro de um tempo desse, buscar minha filha. Eu vi duas meninas se agarrando quase o corpo da minha filha. A garotinha nem formada era. Isso é uma ideologia que tem entrado no feminismo, desse espírito tomado pela anarquia, que não sabe definir o que é autoridade. Como a autoridade é exercida de forma exacerbada, pode correr o risco de gerar rebelião. Porque algumas pessoas não toleram ser colocadas em regra. Porém, agora olha só, a igreja e quem tem a mente de um odre novo, precisa entender a diferença do odre novo para o odre velho. O odre novo, ele vai ser um pouco mais flexível para ele saber receber aquilo que é novo. Consegue entender? Quando Jesus associa o odre velho, não suportará o vinho novo, porque ele se romperá, porque ele já é enrijecido. Ele está cascudo, ele já está maturado daquela forma. Mas o odre, um pouco mais novo, o que ele vai fazer? Vai ser um pouco mais flexível, para o momento de fermentação ele não estourar. Mas eu como igreja, eu como líder de um ministério, eu preciso deixar muito claro, todo mundo às vezes se aproveita de o quanto eu sou flexível. Mas eu entendo que chegou o momento da cobrança, para todos, principalmente ministério de louvor. As coisas vão começar a estreitar para vocês. E detalhe, algo que nós precisamos nos atentar. O próprio Deus, as pessoas têm dificuldade de entender quando Deus forma um jardim e faz, sabe o quê? Coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existem pessoas, mas por que Deus fez isso? Irmão, para te dar a plena liberdade de você escolher entre o certo e o que é errado. Porém, quando tu escolhe o que é errado, você vai ter consequências. Quer viver de qualquer forma e não quer ser retalhado com isso? Aí vamos supor, se essa ideologia se torne generalizada sobre todo o acontecimento. Um cara estupra um bebê, uma criança mata, e fica por isso mesmo? Nós temos a consciência da lei de Deus expressa no nosso coração. Paulo, quando ia em outras nações, ele ficava surpreso de entender, às vezes no próprio comportamento das pessoas, que Deus já tinha gerado essa sensibilidade. Isso, irmãos, nós temos a consciência que é desde criança. Você sabe, quando você tem criança, às vezes é um pouco de espoleta levado, você está acostumado a ver o movimento da criança. Daqui a pouco a criança não está fazendo barulho nem nada. A mãe, os pais e quem conhece, já gera aquela... Não, está muito quieto. Deve estar fazendo alguma coisa, alguma besteira. E quando você se depara, a criança está lá, às vezes derruba a farinha, quebra tudo, coloca o dedo na tomada. Aí você
Mas o que acontece? Quando ele se conscientiza que fez algo errado, o que ele faz? E tem crianças tão manipuladoras que faz isso aqui. Ai, mamãe, papai, te amo. Aí, alguns de nós cedemos por causa disso. Irmãos, Deus não vai ceder por causa desses enganos, essas máscaras que nós colocamos. Tem pessoas que vivem em mancada contínua. Aí daqui a pouco chega dentro da igreja. Ai, Deus, eu te amo. Irmãos, quando Deus chegar para dar a coça santa, irmãos, isso é o perigo de dele não te matar. Para não te perder de vez. Aí algumas pessoas, é isso mesmo, irmão. Isso se ele não permitir a sua vida ser ceifada. Porque o triste de tudo, porque quando você vive em mancada, você impede de outro ser impactado pela santidade que Deus te deu. A forma exemplar que era para você estar vivendo, você não está vivendo, você abriu mão disso. Já que você quer viver o livre-arbítrio, vai para o mundo de vez. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com aquilo que é santo, porque você está sendo um mau exemplo para quem às vezes nem sofreu e viveu a experiência que você viveu. Irmãos, eu me lembro quando eu cheguei na igreja, eu via pessoas cair na unção, eu via pessoas falando em língua, eu tipo assim, poxa Deus, eu nunca vivi isso. Nunca aconteceu isso comigo. Eu comecei a buscar, eu comecei a investir meu tempo mais com Deus. E quando eu sofri essa experiência da presença, do envolvimento do Espírito, eu falei assim, cara, como pode alguém sentir a presença, o abraço de Deus e trocar por essas coisas do mundo? Irmãos, talvez você tenha um calcanhar de Aquiles sobre a sua vida. Talvez pode ser vício, pode ser sexo, pode ser imoralidade, adultério, qualquer coisa sobre a sua vida. Mas eu vou ser sincero para você, todos nós temos um ponto de fraqueza. Mas o meu ponto de fraqueza, ele poderia até me dar prazer. Mas nada nessa vida me dá mais prazer do que a presença de Deus. Como é que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Existem pessoas que se perdem facilmente. Eu sei do que Deus fez sobre a minha vida. Eu não vou me mover com ingratidão. Eu sei a autoridade que Ele exerce. Agora, voltando para esse texto. Sarai, mulheres, como uma mulher impulsiva, o que ela fez? Deus não tem me dado um filho. Mesmo sabendo que Abraão já tinha uma ligação diretamente com Deus. E nós sabemos aqui que no texto do capítulo 15, que é um pouco antes, Abraão vai se lamuriar com Deus. No versículo 1 do capítulo 15, por favor, deixe aberto. Nós vamos ter que ler alguns capítulos. Diz assim, 15, primeiro. Algum tempo depois, a palavra de Adonai veio a Abraão em visão. Não tema, Abraão. Sou eu, protetor. Sua recompensa será muito grande. Abraão respondeu, Adonai, Deus, que bem me trarão teus presentes se eu continuo sem descendente. Eliezer, Damasceno, herdar minhas posses. Tu não me deste um filho. Abraão continuou, por isso alguém nascido da minha casa será meu herdeiro. Mas veio a palavra de Adonai, este homem não será seu herdeiro. Não. Seu herdeiro será um filho gerado pelo seu corpo. Então ele se levantou para fora e disse, olha para o céu e conte as estrelas. Se você puder, seus descendentes serão igualmente incontáveis. Ele acreditou em Adonai e isso lhe foi acreditado como justiça. Ponto. Ele acreditou em Adonai e isso foi imputado. Agora nós lemos, acabamos de ler um pouco antes, capítulo 16, em que Sara chega e fala assim, a pessoa tomada pelo ativismo imediatista. O milagre de Deus precisava ser gerado no tempo de Deus. Não era no tempo dela. Por mais que ela se encontrasse talvez seca, adiantada em idade, mas como o poder de Deus ia se aperfeiçoar e essas coisas seriam vistas de forma sobrenatural. Somente quebrando as regras daquilo que um homem acha. Aí agora o que ela faz? Obriga Abraão se deitar com Agar. Abraão deve ter ido forçado. Eu não quero.
Tadinho do Abraão. Foi obrigado pela mulher a se deitar com outro. Mas quando se deita com outro, nós acabamos de ler. A outra era considerada o quê? Escrava. Escrava. Ela foi obrigada. Tu imagina essa mulher, mesmo que talvez ela admirasse o seu Senhor, mas ela tem agora a obrigação de se deitar com o cara. Tem mulheres que às vezes não querem se sentir obrigadas dentro do princípio, dentro do lar. Agora imagine com outro cara. Consegue entender? O problema é que quando as pessoas leem os textos, elas nunca entram na dinâmica do fator histórico e não têm a sensibilidade de entender o processo que cada pessoa talvez passou. Agora H se deita. Quando H engravida, o que acontece? Agora ela passa com a barriguinha na frente de Sarai. Ai. Não sei porque essas mulheres ficam secas, ventre sem vida. Aí o que acontece? Sarai se sente ofendida e chega. Abraão, a culpa disso está acontecendo é sua. Abraão deve ter coçado a cabeça. Minha? Mas a mulher chega e forçou o cara. E agora ele, pela omissão dele, homens, ela é sua escrava. Faça como você bem achar. E o que acontece? A alma dela grita. Uma pessoa mal resolvida que vem no objetivo de ofensa. O que ela faz? Trata H rispidamente, mesmo sabendo que a semente do seu marido está sendo gerada no ventre daquela mulher. E o que aquela mulher faz? Foge. Para onde ela foge? Para uma região desértica. Irmãos, algo que algumas pessoas não conseguem se atentar. Eu preciso que vocês se atentem e consolidem isso aqui. Isso precisa ficar perpetuamente sobre o entendimento de vocês entenderem todo o processo bíblico. H era escrava, correto? Não é? Escrava. Mas ela era de que etnia? De que descendência? De que nação? Por isso que quando Abraão vai fazer um sacrifício, pactos sobre as metades, Deus não podia ocultar. Deus chega e fala assim: Abraão, eu vou te dar um descendente. Porém, a sua linhagem chegará um momento que se tornará escrava de uma nação. Ele não dá nome a essa nação. Mas aquilo que a Sarai plantou, agora ela colheu. E quem colheu foram os descendentes. Entenda, a sua omissão hoje, a sua falta de princípio tua hoje, vai fazer com que os seus descendentes sofram. Agora, o povo dos descendentes de Abraão se torna escravos aonde? E H era o quê? Então quer dizer que Deus sempre, na realidade, assinou embaixo o fator de alguém tornar outra pessoa escrava, não é? Agora, irmãos, o que você precisa entender? Se você age com má intenção em alguém, você vai sofrer retaliação por isso. Ou você muda a essência do seu coração e do seu pensamento, ou você vai ser retalhado com isso. Isso é fato. Não tem como você plantar batata e colher empim. Homens ou mulheres, você já parou para imaginar algumas pessoas que se movem com a ideologia de adultério? Você já parou para perceber? O que acontece? Uma pessoa chega e adultera. Isso é porque ela não se vê a outra pessoa que ela tem aliança. Por exemplo, ou um cara garanhão, ele quer sair com outra mulher, ele desonra a mulher dele de casa. Agora imagina ele encontrar outro homem agarrado com a mulher dele. Como é que ele fica? Ou vice-versa, a mulher que é inclinada com isso, aí encontra outra mulher agarrada com seu marido. Como ficam as coisas? Irmãos, por isso nós precisamos entender a essência do amor ao próximo. Se você tem uma aliança, honre a sua aliança. Porque isso é entender da autoridade que foi delegada a você. Isso vai ser conectado a tudo sobre a sua vida. Você é patrão? Quem que é patrão?
Como é que você trata o seu empregado? Você é líder. Como você trata o seu liderado? Você é filho. Como você trata o seu pai? Você pode ser pai, você pode ser mãe. Imagine se você tivesse um filho igual a você. Como seria um filho igualzinho a você? Hã? Bênção pura. E aí? Amém? Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 17. Deixa a Bíblia aberta, por favor. Quando Abrão tinha 99 anos, Adonai apareceu e lhe disse: sou eu, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e tenha um coração puro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e aumentarei muito o seu número. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus continuou falando com ele: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de várias nações. Ele não foi pai de filhos, gente. Nós precisamos entender que sobre Abraão surgiriam nações. Nações, tá? Vamos? Vamos lá, eu parei no versículo 5. Seu nome não mais será Avrão ou Abrão, pai exaltado. Seu nome será Avraham ou Abraão, pai de muitos, pois eu fiz de você o pai de várias nações, e eu tornei muito fértil. Farei nações de você, reis descenderão de você. Estabeleço a minha aliança entre mim e você e com os seus descendentes depois de você, geração após geração, como uma aliança eterna, para ser seu Deus e o Deus de seus descendentes depois de você. Eu darei a você os seus descendentes e o Deus de seus descendentes depois de você. Eu darei a você os seus descendentes. Perdão, gente. Depois de você, e a terra em que agora são estrangeiros, a terra de Canaã, como posse permanente, e serei o Deus deles. Versículo 9. Deus disse a Abraão: quanto a você, guarde a minha aliança, você e os seus descendentes depois de você, geração após geração. Esta é a minha aliança que você deve guardar entre mim e vocês, com seus descendentes depois de vocês. Todo homem entre você deve ser circuncidado. Vocês devem ser circuncidados na carne do seu prepúcio. Esse será o sinal da aliança entre mim e vocês, geração após geração. Ó, Deus está falando com Abraão. Abraão é a segunda pessoa, mas como ele fala vocês, ele está falando de geração após geração. Uma conversa diretamente com um só homem, mas definindo o plural através de Abraão. Nós precisamos nos atentar a isso, tá? Todo bebê do sexo masculino entre vocês, com 8 dias de vida, deve ser circuncidado, incluindo o escravo nascido em sua casa e os comprados do estrangeiro, que não descende de vocês. O escravo nascido em sua casa e o adquirido com seu dinheiro devem ser circuncidados. Assim minha aliança estará em sua carne como uma aliança eterna. Todo homem não circuncidado não deixar circuncidar a carne do seu prepúcio será eliminado de seu povo, pois quebrou minha aliança. Versículo 15. Deus disse a Abrão: quanto a Sarai, sua mulher, você não deve chamá-la de Sarai, que significa zombaria. Seu nome deve ser Sara, que significa princesa. E eu a abençoarei além disso. Darei a você um filho nascido dela. Eu a abençoarei muito. Ela será mãe de nações. Reis e de povos procederão dela. Versículo 17. Nesse momento, Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu, pois pensou contigo: um filho será gerado por um homem de 100 anos de idade. Sara dará
99 anos, Abraão disse a Deus que Ismael possa viver em tua presença. Deus respondeu: não, Sara, sua mulher, dará à luz um filho para você, e você deverá chamá-lo Isaac. Isaac significa riso. Muitas pessoas às vezes erram, dizendo que o nome de Isaac foi dado pelo fato de que Sara ainda estava na tenda, e quando foi visitada pelos anjos, ela riu atrás da tenda. E os anjos perguntam a Abraão: por que Sara riu? Mas sendo que o nome foi definido pela autoridade. A conversa estava sendo aqui feita diretamente com Abraão. No decorrer da leitura, muitas pessoas disseram: o nome de Isaac foi porque Sara riu. Não, foi pelo fato de Abraão inicialmente ter lidado com todas as circunstâncias que o cercavam. Ele tinha quantos anos? 100 anos. Quem é o homem que consegue ser pai com 100 anos? Isso já naquele tempo, irmão, já era algo difícil de entender. Mas o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele gera aonde não existe nenhuma possibilidade humana. Vamos lá? Amém? Todos estão entendendo? Amém. Estabelecerei minha aliança com ele, com a aliança eterna para os seus descendentes depois dele. Versículo 20. Quanto a Ismael, eu o ouvi, abençoei e o tornei fértil, e lhe darei muitos descendentes. Ele será o pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Eu, porém, estabelecerei minha aliança com Isaac, a quem Sara dará a luz nesse período, no ano que vem. Com isso, Deus terminou a conversa com Abraão e subiu de diante dele. Abraão pegou Ismael, seu filho, todos os escravos nascidos em sua casa e todos os adquiridos com seu dinheiro, todos os homens da casa de Abraão, circuncidou-se a carne no seu prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe dissera. Abraão tinha 99 anos quando teve a carne do seu prepúcio circuncidada, e Ismael, seu filho de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia, e todos os homens da sua casa, tanto escravos como os nascidos da sua casa, como os adquiridos com dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados com ele. Amém? Agora vamos entrar no capítulo 18. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta. Algo que nós precisamos entender. Isaac era uma vida. Algumas pessoas não entendem esses conflitos, mas o impulso dessa mulher, por mais que ela seja, e nós descendemos, Deus mostra através de uma mulher limitada, que era para se deixar tratada, mas não se deixou. Até que Deus mudasse algumas coisas. Porque existem coisas que não vão ter volta, gente. Quando ela trata rispidamente Agar, juntamente com o filho, os dois a gente vai ler agora. Vem comigo, versículo 1, capítulo 18. Diz assim, ó: Adonai apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mamre, enquanto estava sentado à entrada da tenda, no calor do dia. Irmãos, ó, algo que eu preciso que você entenda. Esse primeiro versículo já vai te dar a consciência. Amém? Mulheres, amém? Amém. Algumas mulheres às vezes se questionam pela presença do marido na casa. Mas alguns homens vai às vezes ter aquele peso, o fardo de estar em casa, porque a mulher é uma mulher problemática, só vive alguém com ela. A Bíblia diz que é melhor estar numa casa com goteira de estar numa casa com uma mulher rixosa, uma mulher chata, enjoada. É melhor. O cara preferiu, entenda, ele morava em uma região desértica. Esse primeiro versículo já nos dá consciência disso. E Adonai apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mamre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda, no calor do dia. O cara preferiu tomar o sol quente na muleira do que estar dentro de casa com uma mulher problemática. Graças a Deus não tem nenhuma mulher aqui. Graças a Deus. Deus é muito bom, irmãos. Também que essa história ficou no passado. Isso aí. Não é?
Isso faz parte do passado. A história precisa ser contada. O cara estava no sol, mas Deus chega assim, ele visualiza Abraão na porta da tenda, sofrendo com aquele calor. O que ele faz? Vamos lá? Versículo 2. Ele ergueu os olhos e observou, e ali diante dele se encontravam 3 homens. Ao vê-los, correu da porta da tenda para encontrá-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meu Senhor, se encontrei graças em seus olhos, por favor, não deixe seu servo. Por favor, permita-me enviar a você um pouco de água para lavar os pés. Então, descanse à sombra da árvore e trarei a você um pouco de pão. Pelo fato de terem chegado até este servo, refresque-se antes de continuar. Muito bem, eles responderam, faça o que você disse. Versículo 6. Abraão correu até a tenda de Sara e disse: rápido, 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça bolos. Abraão correu até o gado, pegou um bezerro bom e tenro, entregou ao servo e se apressou para prepará-lo. Então ele pegou a coalhada, o leite, o bezerro que preparou e colocou diante dos homens. E ele permaneceu em pé perto deles, junto a uma árvore, enquanto eles comiam. Eles lhes disseram: onde está Sara, sua mulher? E ele disse: ali na tenda. E ele disse: com certeza retornarei até você por volta deste tempo, no ano que vem. E Sara, sua mulher, terá um filho. Sara o ouviu da entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram idosos de idade avançada. Sara não tinha mais idade para engravidar. Por isso Sara riu consigo ao pensar: sou velha e o meu senhor é idoso. Terei prazer outra vez? Adonai disse a Abraão: por que Sara riu? E perguntou: realmente darei à luz um filho sendo velha? Existe algo difícil demais para Adonai? No tempo estabelecido, nesse período, no ano que vem, retornarei até você e Sara terá um filho. Sara negou dizendo: eu não ri, pois estava com medo. E ela disse: não é assim, você riu. O que acontece? Com certeza, quando a gente vai entender essa narrativa, nós vamos entender que Deus, quando pergunta a Abraão, os mensageiros, por que Sara riu? E ela estava onde? Atrás da tenda. E daqui a pouco, quando Abraão, por que você riu quando ele falou lá? Não, né? Gente, não tem nada oculto aos olhos de Deus. E por isso, de fato, ela teve o mesmo comportamento que Abraão. Porque ela pensou em tudo que cercava nas circunstâncias. Mas o próprio mensageiro, existe algo impossível para Adonai? Existe? Vamos lá? Versículo 16. Os homens partiram dali e olharam na direção de Sidom. E Abraão foi com eles para vê-los em seu caminho. Versículo 17. Adonai disse: devo ocultar de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão se tornará com certeza uma nação grande e forte, em todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele? Pois eu me revelarei a ele, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho de Adonai e façam o que é certo e justo, para que Adonai faça acontecer a Abraão o que lhe prometeu. Amém? Agora olha só, eu não vou ler essa parte, nós vamos pular. Aqui, os anjos mensageiros eram quantos? 3. Os 3 chegaram com aquela mensagem. E logo depois, enquanto eles estavam a caminho, foi trago à memória. Por quê? O nível de intimidade que Abraão tinha com Deus, a revelação precisava chegar até ele. Havia necessidade de correção sobre Sodoma e Gomorra, e eles já estavam se dirigindo no caminho de Sodoma e Gomorra. E o que acontece? Há uma consciência e uma revelação. Poderia eu ocultar a Abraão o que devo fazer? Já previsto que ele se tornará uma grande nação e os seus descendentes precisam ter uma história consolidada. Porque com quem é íntimo, uma história e precisa ser deixada. Quem é que é íntimo? E tem certeza disso?
Então você precisa expressar isso. As pessoas precisam ver isso. Quando você se move por revelação, irmãos, você vai liberar sobre a vida de alguém e algumas pessoas vão ser contagiadas e vai ter a certeza que você está no centro da vontade de Deus. Agora, quem vive em conflito e confuso sempre vai andar sem destino, sem direção. Olha só, para algumas pessoas que já estão dispersas, se distraindo pelo fato do texto, algumas pessoas, por isso que não conhecem Bíblia. Quando se lê um texto um pouco extenso, as pessoas se dispersam porque elas não querem acompanhar. Existe uma preguiça expressa na alma dela. Agora muitos de vocês não sabem por que o próprio povo de Israel se tornou escravo do povo egito. Vocês leram e foram agora entendidos dessa resposta. Porque aquilo que você planta, irmão, vai ser o que você vai colher. Quem semeia vento, se você foi mal, vai ter maldade, irmão. Não tem para onde correr. Essa é a realidade. Agora, quem semeia a honra, irmãos, vai colher com júbilo. Se você se move com honra a Deus, Deus nunca vai te padecer. Abraão creu e isso foi lhe imputado com justiça, porque o nosso Deus é justo. As circunstâncias, as situações podem te mostrar tudo o contrário, mas se você crê e no seu coração e na sua mente existe o objetivo de honrar a Deus, sabe o que acontece? Ele vai se revelar a você. Agora, como algumas pessoas querem viver uma vida dissoluta de qualquer forma, ainda querem se dizer íntimas, acho que Deus vai compactuar com isso? O nosso Deus é um Deus de verdade, é o Deus da verdade, Ele é o caminho. Algumas pessoas estão querendo fazer do caminho estreito um caminho largo. Alguém quer fazer da porta estreita uma porta larga. Entrar pela porta estreita. Irmãos, e o caminho apertado, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que andam por isso. Amém? Aí agora vem a destruição. Vamos pular um pouquinho. Deixa em Gênesis. Abram para mim Gênesis capítulo 21, versículo 1. Amém? Diz assim: Adonai lembrou-se de Sara, como tinha dito. E Adonai fez com Sara o que lhe prometeu. Sara engravidou e deu à luz um filho em idade avançada para Abraão, no tempo exato que Deus lhe dissera. Abraão chamou o filho gerado por Sara de Isaac. Abraão circuncidou Isaac, seu filho, ao 8º dia de vida, como Deus lhe ordenara fazer. Abraão estava com 100 anos quando seu filho Isaac, que significa riso, nasceu. Sara disse: Deus deu-me motivo para rir. Agora quem ouvir a respeito disso rirá comigo. E ela disse: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Entretanto, dei-lhe um filho, mesmo com idade avançada. Versículo 8. O filho cresceu e foi desmamado. E Abraão ofereceu um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E Sara, porém, viu o filho de Agar, a egípcia, a quem Agar dera a luz para Abraão, zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão: livre dessa escrava e de seu filho. Não permitirei que o filho dela seja seu herdeiro, como o meu filho Isaac. Versículo 11. Abraão ficou muito triste por causa dessa questão que envolvia o seu filho. Deus, no entanto, disse a Abraão: não se entristeça por causa do menino e de sua escrava. Ouça tudo o que Sara diz a você, pois seus descendentes serão contados a partir de Isaac.
Eu, porém, também farei uma nação do filho da escrava, porque ele descende de você. Amém? Tem nenhuma mulher aqui rancorosa nesse ponto, não, né? Tu viu o que ela fez? Tudo foi plantado por ela. Agora ela chega e lidar com aquela situação. Irmãos, algo que nós precisamos ter. Talvez tem pessoas aqui que têm uma família extensa e filhos de diferentes pais. Tem irmãos, você talvez tenha irmãos de diferentes pais. E quem na realidade, tipo assim, às vezes não briga. Será que não existe nenhum conflito daquele ciúmezinho, aquelas coisas que surgem da parte da humanidade entre as crianças? Será que eu estou aqui, eu nunca senti ciúme do meu irmão? Será que eu nunca senti ciúme da minha irmã? Será que eles nunca sentiram ciúme um do outro? Será que nunca tivemos durante a nossa infância algum conflito? Ou vocês? Agora, algumas pessoas que se ofenderam com isso, como sabe? E o que ela fez? De forma punitiva. Pediu para que Abraão se livrasse do próprio filho. A Bíblia diz que Abraão se entristeceu com isso. Vocês estão entendendo como mulheres com mente punitiva e manipuladora? Eu não estou falando mal de Sara, porque ela, na realidade, faz parte da promessa. Mas esse é um comportamento que tem se estendido em muitas mulheres. Irmãos, olha só. Eu não sou machista, mas eu já disse aqui para vocês o que o feminismo tem feito. Falei sobre questão de autoridade e alguns homens não estão se atentando a isso. Quando Deus tem que corrigir Adão e Eva, e juntamente com a serpente, ele pergunta para Eva: por que tu fizeste isso? E ela diz o quê? A serpente me enganou e comi do fruto. E o que ele disse? Agora, por causa disso tudo, você terá filho através das dores. E além do mais, o teu desejo será para o seu marido. Ele te dominará. Eu não estou falando isso sobre a mente manipuladora de muitos homens possessivos que querem mandar, escravizar a esposa. A associação que nós temos nesse tempo é de Cristo com a igreja. Cristo nunca te forçou a nada. Ele sempre deu a vida dele pela igreja, para que a igreja se conscientizasse disso. Por isso Paulo e toda a escritura vai falar que o homem precisa tratar a esposa assim como Cristo ama a igreja, dando a sua vida por ela. E a igreja, na consciência de entender a autoridade de Cristo, precisa obedecê-lo. Você consegue entender isso? E muitas pessoas se opõem a isso. Nunca vimos num tempo mulheres querendo tomar um espaço que não pertence a elas. Vocês podem até, mulheres, se sentirem ofendidas, mas essa é uma realidade. Mulher que quer falar mais alto do que o marido. Homens que, quando estiverem errados, as mulheres sentar e se conscientizar: está errado. Ganha um homem também que às vezes não é tão orgulhoso ao ponto de chegar e reconhecer o seu erro. Homens! Irmãos, ó, o feminismo tem feito disso. As mulheres querem empoderadas. Mulheres que não querem raspar o sovaco. Quer ficar barbuda, peluda e quer agir igual ao homem. Ou outras, cheias de vaidade, mas sabe como quem? Como Dalila ou Jezabel. Porque Jezabel, ela tinha um jeito fêmeo. Com certeza, por ser uma pagã, se maquiava, se produzia, fazia unha, se pintava, como das mulheres hoje. Não, tem que estar com o meu cabelo, tem que estar com a minha unha. Claro que a mulher tem que estar bonita. Mas isso não pode ser um mecanismo de troca para você estar de bem com o seu marido. Quantas mulheres doentes de almas têm isso? Ai, não fez o meu cabelo, não saiu comigo. E usa da forma mais covarde às vezes. Desculpe que eu estou diante de uma igreja e eu não vou me limitar porque eu estou no púlpito. Mulheres que fazem greves de intimidade com o marido são piores do que mulheres endemoniadas. Estão jogando os seus esposos, sabe para quê? Para o abismo. A mulher que faz isso, irmãos, às vezes ela está pior do que uma mulher possessa. Porque ela era para ser ajudadora desses níveis de ataque que alguns homens sofrem sobre essa terra. Mulheres andando com roupa, bem dizer, quase despida. Aí você, não!
Tem um momento de intimidade com seu esposo. Ele não é cego, às vezes ele vai olhar o que não é para olhar. Ele vai ser estimulado pelaquilo que não era para ser estimulado, porque você que se diz ser irmão com ele age com esse nível de covardia. É pior do que uma pessoa endemoniada. Porque se tiver demônio, a gente ora e sai, irmão. Pior. Agora, o que nós precisamos entender? Tanto dentro de um termo e de outro. Homens também que se chegar de qualquer forma agindo pelos fatores viscerais, age como se fosse um animal. Precisa se conscientizar, precisa ter um equilíbrio nisso. As famílias estão sofrendo as consequências por causa desse tipo de comportamento. Nunca vimos num tempo. Existem situações, a mídia, aquilo que tem sido expresso, visualizado e ouvido pelos filhos, e pessoas com mente fraca, tudo quer tirar. As meninas hoje tudo quer tirar, cheia de lascívia, as fotos, as imagens, ao nível de exposição. O lesbianismo nunca foi tão forte por causa também de falta de homens sobre essa terra. Os meninos estão fêmeros. Não tem jeito de homem. E as mulheres, muitas delas, às vezes, estão perdendo a característica feminina. Não se depilam, cheio de cabelo no sovaco, e acha que isso é um padrão. Aí você vê, agora, ó, décadas de 80, filmes, caça-fantasma, só homem. Aí lançaram a caça-fantasma só de mulher. Mulher tem medo de barata, irmão. Não vai ter medo de fantasma. Tem medo de lacraia. Não vai ter medo de fantasma. Aí daqui a pouco, agora há pouco tempo liguei, televisão, estou vendo um anúncio, a mulher Hulk. Querendo dar de homem fortão. Irmãos, isso tem contaminado, tem gerado uma hierarquia, um nível de liberdade tem gerado uma anarquia. A autoridade precisa ser exercida mais debaixo de um equilíbrio e um respeito. Mas se algumas pessoas serem libertinas, sabe o que vai acontecer? Entra a anarquia. A anarquia é a mentalidade do anti-reino, anti-governo, anti-autoridade. Tem pessoas que chegam, alunos que chegam dentro da sala de aula que é bater no professor. Irmãos, o que acontece? Deus, ele se revela como Adonai Tsevaot. O que significa Adonai Tsevaot? Senhor dos exércitos. Ou seja, existe uma equipe montada. Sempre foi guerras. Para mim, ideologia minha, respeito quem pensa diferente. Para mim, todo homem, toda mulher tinha que passar pelo processo do militarismo. Assim como Israel. Para mim, chegar lá, eu quero dormir até tarde, acorda, pá, embora, vai fazer, obedece. É isso. Aí sabe o que acontece? Chega e trata o pai e a mãe de qualquer forma. Aí daqui a pouco vão para as oportunidades de emprego. Tá achando que o patrão vai dar moleza para você? Tá pensando que as outras autoridades vai dar mole para você? Irmãos, o que está faltando é esse princípio de obediência. Se não obedecer, é retalhado. Existem situações que as pessoas não entendem. Irmão, mas é necessário. É necessário. Amém, mulheres? Amém, homens? Não vai ser ninguém que bicudo não, né? E se sair também, problema é de vocês. Amém? Vamos lá? Vou ler novamente o versículo 11, capítulo 21, versículo 11. Abraão ficou muito triste por causa dessa questão que envolvia o seu filho. Deus, no entanto, disse a Abraão: não se entristeça por causa do menino de sua escrava. Ouça tudo que Sara lhe diz, pois seus descendentes serão contados a partir de Isaac. O que nós precisamos entender? Olha só, igreja, a circuncisão era um pacto que era expressamente manifesto sobre a vida dos homens. Amém, homens? O que acontece? A mulher, ela é um recipiente que recebe a semente. Ela é como um vaso que recebe uma semente que é plantada. Quem é essa semente?
Eu e você. Por isso a expressão sêmen, ela aponta para o quê? Qual é o entendimento? Semente, esperma. O que significa? Semente. Porque essa semente descende propriamente do homem. E ela é liberada no lugar correto. Não é em qualquer território. Amém, homens? É sobre o território que foi separado para você. Assim como Deus separou uma terra propícia ao povo de Deus, a Abraão, Deus separou a mulher certa para você, ó. E é sobre essa terra que a sua semente precisa ser liberada. Deus não quer que nenhuma semente seja liberada de qualquer forma, jovens. Porque os filhos de Judá, quando se relacionaram com Tamar, nos momentos do ápice, o que ele fazia? Lançava a semente sobre a terra. Deus se ofendeu com aquilo e matou os dois. Automaticamente te dá a consciência que você não é para ter esse amor próprio. Consegue entender? Que você não é como um bicho levado pelos seus instintos. Vai ter um momento oportuno dessas coisas acontecerem. Amém, jovens? E também as meninas, que é um território. Aceitando qualquer semente e de forma indevida. As coisas que mais vão gerar estruturas na família é isso. O que gera uma família é um momento de intimidade entre um homem e uma mulher. Mas essas coisas não são expressas, porque é isso que estrutura uma família. Assim como esse ambiente, irmão. Quem está vendo o ferro aí exposto da estrutura em si? Mas é isso que define que essa estrutura esteja consolidada. Existem coisas que precisam em você. É da forma como você tem sido formado. Agora tantas meninas cheias de lascívia, cheias de sensualidade, colocando qualquer roupa. Mulheres, até mesmo com leg dentro de igreja. Cuidado com isso, cara. Você tem uma sensibilidade do espírito, coloca uma roupa. Minha esposa às vezes fala: filho, só cuidado porque tu é um cara muito expressivo de levantar a mão. Ó, a camisa é um pouquinho curta, mas eu botei uma camisa aqui para não dar palhinha de barriga para ninguém. Porque isso é uma consciência, de forma que eu preciso evitar que algumas coisas, alguém encontre margem para falar besteira, para querer julgar. Precisamos, irmãos, quando igual entra num carro, qual é o que você tem que fazer? Cinto, retrovisor, e ver as coisas que vai definir a sua proteção. Se tu fizer as coisas de qualquer forma, irmão, daqui a pouco você vai pagar o preço. Amém? Agora olha só, o que entristeceu? Tu viu o que uma mulher mal resolvida foi capaz de fazer? Vocês leram aqui comigo? Entenderam isso? E quando um homem omisso que às vezes não bateu o pé, o que nós precisamos entender? Olha só, eu sou crente, minha mulher é crente. Tem homens aqui que talvez a mulher não é crente, ou a mulher aqui que o homem não é crente. Não se submeta à vontade, às vezes, do marido ou da esposa, quando vir de encontro o princípio do reino. Caso contrário, eu vou fazer a vontade do irmão, da mulher. O homem sabe, a mulher sabe. Não tem esse caô. Antes, primeiro, você tem que obedecer a Deus, porque algumas pessoas são manipuladores e se aproveitam disso. E vão sempre usar a palavra como o próprio diabo usou. Deus nos dará ordem aos seus anjos, pode se jogar. Não atentará o Senhor vosso Deus. Tu não é um filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Nem pode em pão. Irmãos, o inimigo ele vai usar desses argumentos. Existem pessoas que nem bagem ensaboado. Sempre vai querer se desvencilhar montando os seus argumentos. Ninguém quer pagar preço. Algumas pessoas que quando vê uma unção, uma pessoa diferenciada, um adorador, sempre pensa que isso é conquistado fácil. Isso é preço, cara. Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te enviar. Imagina o cara sair, já tinha um destino definido? Não, mas ele creu e foi. Enquanto ele foi, Deus foi revelando as coisas. Mas ele se permitiu que isso acontecesse. A circuncisão sobre o homem. Por que Isaac agora era contado a semente de Abraão? Por quê? Porque foi um momento em que, antes dele nascer, Abraão se circuncidou.
A circuncisão é semelhante à cirurgia de fimose, onde é tirado o excesso de pele, de carne. Amém? Tem algum homem carnudo aí? Tira o excesso de carne, irmão. Quando é tirado a aliança da circuncisão no prepúcio, no órgão masculino, ela é semelhante a isso aqui, ó. O que é isso aqui? Uma aliança, uma circunferência sem fio. E toda semente que saísse dali já saía debaixo do quê? Da aliança. Isaac, quando foi gerado, Abraão não tinha esse nível de aliança. Mas mesmo assim, pelo fato dele ser semente, ele foi contado como filho de Abraão. Ele não sofreu consequências porque Abraão tinha uma aliança com Deus. Aí, nós vamos ver que Ismael foi circuncidado com quantos anos? 13 anos. Aí o que nós precisamos se conscientizar? O Islã, que é a religião do povo árabe, todos eles se circuncidam. O pacto que o pai deles deixaram com eles. Algumas pessoas não sabem disso. Somente na intimidade você vai saber quem tem aliança. Consegue entender isso? Somente assim é visualizado. Algumas pessoas pensam que o circuncidado só é um judeu. Não. Mas sendo que isso é um princípio estabelecido, porque ele foi circuncidado aos 13 anos. Mas Isaac foi ao 8º dia. Vamos lá? Versículo 14, capítulo 21. Abraão levantou-se bem cedo, pegou o pão e o odre de água e deu-lhe a Agar, colocando-os sobre o ombro dela e o filho. Então mandou-a embora depois de partir, e ela perambulou pelo deserto de Beersheba. Quando a água do odre acabou, ela deixou o filho debaixo de um arbusto, seguiu mais um pouco e sentou-se olhando para o outro lado, distante a cerca de um disparo de um arco, porque dizia: não suportarei observar meu filho morrer. Assim ela se assentou ali, olhando para o outro caminho, chorando e lamentando. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus a chamou desde o céu e lhe disse: o que há de errado com você, Agar? Não tema, pois Deus ouviu a voz do menino na situação presente. Levante-se e erga o menino e segue-o com firmeza em sua mão, pois farei dele uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu uma fonte de água. Então ela encheu a pele com a água e deu água para o menino beber. Deus estava com o menino e ele cresceu. Ele viveu no deserto e se tornou-se arqueiro. Ele viveu no deserto de Parã e sua mãe escolheu uma mulher dentre a terra do Egito para ele. Amém? Ele foi para onde? Para o deserto. Por que o povo precisou passar pelo deserto? Irmão, tudo foi consequência. Mas Deus tem os projetos, irmão. Porque se você faz besteira, Ele vai ter que consertar a sua besteira. E essas formas que tudo tem sido conduzido. Tudo está escrito, tudo está escrito. O próprio rei, que já tinha uma sentença de morte, os dias deles estavam contados, mas ele trouxe à memória a Deus os feitos que ele fez e Deus acrescentou mais 15 anos. Ou seja, o seu posicionamento muda a circunstância de tudo, mas você precisa ter crédito com Deus. Existem pessoas que não têm vida com Deus, vivem uma vida dissoluta e depois querem cobrar direito daquilo que não tem. Quem que de fato, irmão, está indignado como está a situação desse mundo? Levanta a mão mais alto possível. Levanta a mão. Agora, o que você tem feito para mudar? Nós estamos nos ocupando com coisas que não vão agregar nada. É tanta coisa desnecessária. É tempo perdido. É novelinha, é filminho, é série, é joguinho. São tantas coisas que não vai acrescentar nada e nós estamos perdendo o nosso tempo. E tudo ao nosso redor será afetado. Irmão, você pode mudar tudo ao seu redor desde que você se posicione. Caso você fique numa inércia, nada vai se mover. Isso é sério, igreja. Isso é sério, mulheres.
Vocês viram a consequência de Sarai? Tem alguma coisa que tem que te confrontar dentro da sua casa no momento atual, que você tem certeza que é sua culpa? Será que você, mulher, tem honrado o seu marido e a autoridade delegada sobre a sua vida? Será que você, homem, tem honrado a sua esposa assim como Cristo tem honrado a noiva, a igreja? Espírito Jezabel se apoderando dessas mulheres. Tem alguma mulher Hulk aí? Hã? Irmãos, se você for ver as histórias de tudo que nos cerca, algo que é lindo que as pessoas lhe dão aí, ó. Mulher Maravilha. Vocês sabem a história da real da Mulher Maravilha? Sabem? Vocês sabem? O cara que escreveu a história da Mulher Maravilha, ele era um cara que foi um dos inventores do detector de mentira. Mas ele era um homem libertino, um cara com alguns relacionamentos meio conturbados, e gostava de colocar mulheres agarradas diante dele. Quando ele escreve, a inspiração dele de escrever a história da Mulher Maravilha, nós sabemos que quando vamos ver a história, ela é o quê? Uma Amazônia, cheia de mulher. Como se fosse, né, tudo mulher, tudo governada por mulheres. Mas era, na história real, quando ele escreveu, ela era a mesma. Aí aquilo chegou em alguns lugares, que chegou um cara responsável e falou assim, irmão, olha só, entendo algo. Você vai colocar isso aí, tudo, às vezes, que é visualizado no ouvido, passa um nível de influência. Irmão, vamos corrigir esse erro aí, pô. Coloca ela como uma mulher normal. Por mais que vive cercada de mulheres. Mas ela não pode ter um comportamento lésbico e devasso. Isso foi mudado. Porque alguém que exercia uma autoridade colocou as coisas no devido lugar. Mas ninguém sabe por que isso foi mudado. Porque chegou uma palavra de ordem. Agora eu preciso te dizer, mulher. Preciso te dizer, chegou uma palavra de ordem do trono de Deus. Ou você muda, ou você muda. Não existe outra opção. Homens omissos, ou você muda e toma postura de homem. Porque Davi, quando chegou a certa idade, ele chega assim para Salomão, filho, olha só, papai está velhinho, está chegando o curso natural de que eu vou embora. Mas eu preciso deixar uma ordem para você. Seja homem e seja forte. Para Salomão, o que ele disse? Seja homem e seja forte. Existe algo na psicologia que diz isso aqui, ó. Todo homem que tenta ter várias mulheres, ele tem dúvida da masculinidade dele. Porque ele precisa provar para ele mesmo que quanto mais, melhor. Quanto ao verdadeiro homem, ele conquista a mesma mulher todos os dias, mesmo com as suas limitações. É muito fácil, irmão, você chegar numa festa, todo mundo chapado, embriagado e faz sabe o quê? Fica com uma aqui. Já viu? Tem mulheres que se impressionam com algumas coisas. E são um montão de pessoas que tem que se levantar e não é exemplo para nada. Neymar. As garotinhas ficam aí, Neymar. Quantas redes esse maluco coloca, esse cara coloca. Quanta imoralidade às vezes não acontece nessas festas. Montão de menininha. Aí ele é um padrão de homem sobre essa terra? Não é, irmãos. Enquanto ficarmos vendo e permitirmos que os nossos filhos olhem para essas pessoas como modelo. A Anitta é um modelo de mulher? Não, vamos lá, recapitulando. Pablo Vittar é um exemplo de mulher. Tami era um exemplo de homem. Irmãos, existe uma Babel nesse tempo e o povo não está despertando. Mas Deus tem liberado um linguajar onde as coisas precisam ser entendidas. Se você é espiritual, você vai entender o que o Espírito está dizendo a você. Shema Israel, Adonai Elohim. Ouve, ó Israel, o seu Deus, ele é único. Ouve, ó igreja, o que o Espírito está falando a você. Ouviu? Então chegou o momento do conserto. Eu não sei se algumas mulheres precisam se libertar do demônio próprio dessa ideologia, ou homens precisam se posicionar realmente como homens. Eu quero te tratar como homem.
Eu quero te tratar como uma mulher de Deus. Por favor, não me faça pensar o contrário. Amém? Então, olha só, eu sei que às vezes volta e meia a gente convida algumas pessoas. Agora, olha só, lembra do jugo? Você precisa se libertar do jugo das outras pessoas. Aí o que alguém vai dizer se eu for lá na frente? Vai achar que eu sou uma mulher possessiva? Deixa os outros achar o que quiser. Aí, se algum homem for ali na frente, será que vão achar que eu sou um homem omisso? Deixem achar o que quiser. Agora você está diante de Deus para consertar e ajustar essas coisas. Amém? Vocês estão entendendo? Por favor, não se distraia. Amém? Vamos lá? Eu quero convidar aqui na frente as mulheres que precisam ser libertas desse comportamento